Olá, queridos discentes do curso de enfermagem da Faculdade Maria Milza, segundo semestre. Espero que vocês estejam bem nesse momento tão difícil que vivemos em nosso país e no mundo. Mas estou aqui para que possamos fazer uma breve revisão dos conteúdos já ministrados e estudados em aulas anteriores. Vamos estar revisando conceitos básicos, população e amostra, distribuição por frequência, gráficos e tabelas e medida de centralidade. Dentro dos conceitos básicos, sabemos que a estatística ela utiliza-se de métodos científicos para coleta, organização, tratamento e apresentação de análise dos dados. Essa se divide em descritiva e indutiva. Quando descritiva? Quando descreve o fenômeno na sua totalidade. Quando indutiva? Quando utiliza-se de métodos para que possa realizar inferências. Dentro dessa inferência, podemos estar falando sobre a população e a amostra. A amostra, o universo, a população, parte do universo. Lembrando que essa população ela deve ser basicamente bem definida para que não possamos cometer erros. A amostra, parte da população. E o que é, na verdade, utilizar a inferência, ou seja, a estatística indutiva? É quando, com base na amostra, podemos analisar o todo, ou seja, a população. Como foi dito em sala de aula, não precisa comer, não é, toda a comida que está contida em uma panela para que possamos entender que essa comida ela está gostosa, né? Ou ela está muito bem feita. Se comemos parte, podemos sim fazer uma referência sobre o todo. Dentro dessa relação da amostra, podemos buscar alguns critérios de amostragem também já ditos em sala de aula, né? A relação da amostragem aleatória simples, quando ela não utiliza de métodos para a questão da coleta dos dados, ela não é sistemática. Temos a amostragem sistemática, quando ela utiliza algum procedimento que venha estar dando uma definição sobre a coleta dos dados. Ela pode ser também estratificada proporcional, quando buscamos realizar a coleta através de uma proporcionalidade, ou ela também pode ser definida como um aglomerado, quando ela é definida em blocos, para que possamos definir qual a melhor amostragem para a realização do nosso estudo. Dentro disso aí, podemos também dizer que quando realizamos a coleta desses dados, temos que ter a noção do que queremos pesquisar, que são as variáveis. Dentro dessas variáveis, elas podem ser definidas como variáveis qualitativas ou variáveis quantitativas. Dentro das variáveis qualitativas, elas se dividem em nominais e ordinais. Nominais, quando elas não precisam de uma ordem. Mesmo definido um atributo de conceito, ela não necessita de ordem, como é o caso do sexo, ser masculino ou feminino. É uma variável nominal, qualitativa nominal, mas grau de escolaridade. Necessita-se de quê? De uma ordem, né? Se é ensino fundamental, se é ensino médio, se é ensino superior. Então precisa de uma ordem, por isso é uma variável qualitativa ordinal. Já as quantitativas, elas se dividem em discretas e contínuas. Discretas quando ela é definida com dados absolutos, valores inteiros, que não podem ser valores intervalados. Variáveis contínuas quando elas podem ser apresentadas de forma racional, ou seja, dados intervalados. Então, dentro disso aí também podemos dizer como essas frequências, né, de variáveis, dentro dessas variáveis, buscamos a questão da frequência. Como são definidas as frequências? As frequências são definidas a partir de alguns conceitos. Ser uma frequência absoluta,
ser uma frequência relativa, ser uma frequência acumulada, os conceitos básicos nos quais nós estudamos. A frequência absoluta define a quantidade em valores absolutos, valores inteiros. A frequência relativa define a quantidade em valores racionais, percentual. E a frequência acumulada é um acúmulo das frequências anteriores àquela que nós já estudamos. Ou seja, eu vou estar buscando acumular aquilo que nós já estamos definindo dentro do quantitativo. Também, dentro desse conceito das frequências, podemos estudar a relação dessas frequências que podem ser tratadas ou apresentadas como forma de tabelas ou forma de gráficos. As tabelas, elas diferenciam dos quadros, né? É bom entender que nós já falamos isso em classe, que as tabelas não são quadros. Os quadros, né, tem não só a configuração diferente, mas também o quadro, ele só absorve a variável qualitativa. Já as tabelas podem absorver as variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Então, nos reportando as tabelas, essas tabelas, elas podem ser construídas dentro de um modelo de configuração em que elas vão ser definidas como cronológicas, séries cronológicas, elas podem ser definidas como séries geográficas, elas podem ser definidas como séries cronológicas e elas podem ser definidas como séries mistas, quando elas dialogam mais de uma série ao mesmo tempo. Também podemos discutir a questão dos gráficos. Os gráficos também é um modelo de representação dos dados, uma forma de representarmos os dados. E os gráficos, eles, na verdade, se dividem em alguns modelos, que vamos chamar de modelos essenciais, os modelos básicos, que são os gráficos de linha, os gráficos de colunas, os gráficos de barras e os gráficos de setores. Como exemplo, dentro dos gráficos de setores, temos os pictográficos, os pictocóricos, os gráficos de setores, que são apresentados não em formato de legendas, e sim em formatos de desenhos, em representações de desenhos, ilustrações. Esses são os pictocóricos ou os pictográficos. Então, só relembrando a questão da construção dos gráficos. Lembrar também que foi dito em sala de aula que os gráficos de setores, eles só admitem variáveis qualitativas, eles não admitem variáveis quantitativas. Os gráficos de setores, ou também chamados de gráficos de pizza. Então, gente, depois que nós buscamos dialogar todos esses conceitos, agora nós vamos falar também das medidas de centralidade. As medidas de centralidade, que são as quais? Média, mediana e moda. Elas podem ser definidas em grupos, ou seja, em dados agrupados e dados não agrupados. Dentro dos dados não agrupados, as médias, elas podem ser estudadas como as aritméticas, que são simples e ponderadas, a harmônica e a geométrica. E buscar falar também ainda nos dados não agrupados para a questão das medidas de centralidade, buscando a questão da mediana. A mediana, na verdade, ela vai buscar um elemento central. Por isso temos que definir a posição, o valor de posição da mediana. Quando a quantidade é par, n mais 1 sobre 2. Quando a quantidade é ímpar, n sobre 2. Então, aí vai definir a posição da mediana. A posição da mediana vai definir o elemento central. A moda define o que? A maior frequência. Então, que já foi dito em tópico anterior. Então, a maior frequência vai definir a moda. Se é unimodal, se é bimodal, ou se é trimodal ou polimodal. Então, dentro do conceito de dados não agrupados.
Quando os dados são agrupados, que é aí que nós finalizamos, o nosso estudo, não é? Em sala de aula, os dados agrupados também podem ser calculados as medidas de centralidade, média, mediana e moda. Então, foi discutido que vamos buscar a relação entre a variável e a frequência para que possamos definir a questão da média, e para que possamos encontrar a mediana, nós temos que buscar a posição lá na frequência acumulada, como foi dito, né, no tópico anterior, e a moda é aquela variável, aquele elemento que possui maior frequência. Então, essa é a relação de moda. Então, gente, essa é uma breve revisão que eu venho aqui ministrar para vocês, para que vocês possam estar aptos e aptas a estarem respondendo os questionamentos futuros que nós vamos estar solicitando através de algumas atividades avaliativas. Então, um forte abraço do professor Anderson, fiquem com Deus e se preservem em suas casas.